Olá, amigos. Estamos de volta para o segundo bloco da nossa programação de hoje. O segundo tema, nós escolhemos duas pessoas muito especiais. A doutora Líria, que é a nossa advogada e assessora jurídica da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. Ela vem liderando várias vitórias que estamos alcançando em nome da nossa categoria, do setor hoteleiro e de alimentação. E Amaro Gadben, diretor da federação, é o nosso amigo lá de Caxambu. O Amaro administra um hotel que eu gosto sempre, ao apresentá-lo, falar a respeito do Hotel Caxambu, que é o hotel de maior operação no Brasil. São 137 anos, se eu não estou me enganado, depois ele confirma. Então, o tema que nós propomos para o Amaro e a doutora Líria é Pacto da Empregabilidade e Flexibilização da Legislação Trabalhista. Todos nós sabemos que o Brasil tem uma relação entre capital e trabalho, às vezes não muito harmoniosa. E as empresas, muitas vezes, também como os trabalhadores, às vezes têm problemas em termos de ajustar os seus interesses. E nesse momento tão diferente, atípico que estamos vivendo, é preciso que, mais do que nunca, a relação entre o capital, o empresariado e os colaboradores, os trabalhadores, vá em encontro da retomada da nossa vida normal, das nossas empresas e do nosso trabalho. Então, está com vocês, doutora Líria e Amaro Gadben. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao Marcos Valério, Marcos, pelo convite, elogiar esse evento, que já é um evento tradicional e que marca o turismo e hotelaria de Minas Gerais, e agora com uma abrangência maior através das mídias sociais. É um prazer estar aqui e a gente quer contribuir, principalmente exaltando o trabalho que a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação tem feito nesse processo de pandemia. Nós fomos pegos de surpresa, como a Cássio e o André falaram anteriormente. Os hotéis ficaram assim, sem ter um horizonte de planejamento e perdidos no que fazer imediatamente, né? E foi nesse momento que a gente viu e ressalta a importância de a gente ter entidades representativas que respondam pela gente em instâncias superiores. Nesse momento, quero parabenizar a doutora Líria Cavalieri, que é da nossa Federação Brasileira, que foi protagonista nesse processo. Foi um interlocutor, junto com outras entidades, ao Ministério da Economia, ao Governo Federal, para que a gente conseguisse as medidas que, a curto prazo, aliviaram as nossas angústias, as nossas dores, né? Então, eu acho que a gente pode fazer um bate-papo, aproveitar bastante a experiência, a doutora Líria, interlocutora, costumais junto ao Governo Federal, das nossas reivindicações dos nossos setores de hospedagem e alimentação, e a gente pode tirar muita dúvida e aprender com ela. Eu estou aqui para poder externar essas dúvidas, principalmente dos pequenos, dos hoteleiros independentes, né? Doutora Líria, eu acho que a gente pode fazer um bate-papo com perguntas e a senhora esclarecendo as dúvidas para a gente. Bom, eu queria agradecer o convite, né, do Encontro Hotelaria, aí do meu querido amigo Marcos Valério, de tanto tempo, né, Marcos, muitos anos juntos. Martin, eu queria agradecer o convite de vocês, é um prazer estar aqui falando, né, como advogada e como advogada atuante, né, e consultora da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação Fora do Lar, e demonstrando para vocês como que é importante a gente ter uma entidade nacional. Porque se saíram as medidas que hoje, como falou muito bem o Amaro, a pequena hotelaria está usando, o pequeno restaurante está usando, como o grande também está usando, foi porque a federação trabalhou. Né? É importante vocês, a gente contextualizar que nós tivemos os primeiros casos aparecendo no Brasil no final do mês de fevereiro. Quando entramos na primeira quinzena de março, viemos com a decretação pela OMS do estado de pandemia sobre o Covid-19. Então, na segunda quinzena, já no dia 17 de março, foi marcada uma reunião. Naquele momento, para vocês terem uma ideia, as reuniões
já não estavam, algumas já não eram mais presenciais, com muita dificuldade de voo já naquele momento. Eu tive uma reunião com o ministro do Turismo, o ministro Marcelo, né, a quem nós todos da área de turismo temos que agradecer, porque foi um guerreiro durante esses 2 meses e meio que nós estamos lutando em relação ao problema da calamidade pública no Brasil e principalmente para resguardar o turismo, né, ou tentar minimizar os problemas do turismo. Eu tive uma reunião com ele no dia 17. Nessa reunião do dia 17, nós elegemos alguns pontos que seriam pontos fundamentais para a hotelaria e para o turismo e para a área de alimentação. O primeiro dele era o ponto trabalhista, que naquele momento ninguém sabia o que fazer com os empregados, já que algumas atividades estavam sendo fechadas. Então, eu sugeri, como representante da federação, que a gente fizesse a suspensão dos contratos de trabalho, mas de uma forma diferente do previsto na CLT, que fosse uma suspensão com uma contrapartida do governo, que o governo usasse como base o seguro-desemprego e, com base nesse seguro-desemprego, pagassem os empregados que estariam com seus contratos de trabalho suspensos. O ministro Marcelo viu essa sugestão, nós fizemos o texto da medida provisória, esse texto também foi convalidado por todas as outras entidades que fazem parte do turismo. O ministro Marcelo abraçou esse texto, nós brigamos muito por esse texto e conseguimos que saísse a medida provisória 936 em 8 de abril, prevendo a suspensão dos contratos de trabalho, com o governo pagando a indenização para os trabalhadores. Então, essa foi uma luta que começou com a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação Fora do Lar, apoiado pelo resto da comunidade que trata das associações todas que são do turismo, pelo Ministério. E olha, para vocês terem ideia, o que nós conseguimos para o setor de turismo, isso foi dado para toda a economia do país, porque não se sabia o que fazer. Então, a nossa sugestão de como fazer a suspensão de contrato de trabalho foi usada por toda a economia do Brasil, porque a medida provisória 936, ela abarca todos os empregados no Brasil. Hoje, tem 7 milhões e 100 mil empregados recebendo os benefícios da 936. Para vocês terem ideia de como que um trabalho que começa por uma federação, tentando salvar o nosso turismo, tentando salvar os nossos hotéis, os nossos restaurantes, nossos bares, conseguiu reverberar por toda a área econômica do Brasil e para todos os empreendedores. E nessa mesma reunião a gente elegeu mais outros pontos que eram de fundamental importância. O outro era em relação ao problema das reservas. Os nossos cancelamentos de reservas, e o Amaro aí pode confirmar isso, eles começaram no final de fevereiro. E esse ano de 2020 era o nosso ano de retomada, né, Amaro? Depois de vir 2, 3 anos de uma recessão muito grande, tivemos um bom verão e era o ano da nossa retomada. Então, o que aconteceu em fevereiro e em março foi desolador para toda a hotelaria. E o que fazer com essas reservas que nós tínhamos já, reservas fechadas, inclusive, para as nossas próximas altas temporadas. Então, nós sugerimos para o ministro, naquele momento, que fosse feita uma medida provisória, prevendo que essas reservas pudessem ser ou remarcadas, ou que elas virariam crédito para quem fez essa reserva, ou outro tipo de acordo. E se isso não fosse possível, se de qualquer forma a empresa não tivesse possibilidade de fazer o acordo entre o consumidor e ou a hotelaria, ou quem fez o evento, né, porque também a gente entra o buffet, que também é a nossa representação, né, Amaro, e vários outros setores que têm reserva, que pudesse ser pago isso com um delay. Então, qual foi o delay que nós conseguimos? Conseguimos que isso fosse pago 12 meses após o fim do estado de calamidade pública. Pelo decreto do governo, pelo decreto legislativo do Congresso Nacional, o fim da calamidade é 30 de dezembro de 2020. Então, nós teríamos até 30 de dezembro de 2021, com correção pelo IPCA, para fazer o reembolso dessas pessoas que não fizeram acordo conosco. Então, isso é mais uma vitória que é através da medida provisória 948. E o outro pilar das nossas discussões era o problema do crédito, né? E esse talvez seja o nosso pós-pandemia. Nós precisamos de crédito. Houve a medida provisória para você fazer o pagamento da folha, para fazer o pagamento da folha. Essa medida provisória, ela foi orçada para gastar, acho que 40 bilhões, só foi usado 10 bilhões ou 15 bilhões dessa medida provisória, porque muitas pessoas não conseguiram chegar a esse crédito, tiveram dificuldade porque não tinham as certidões necessárias, né? Mas nós precisaríamos de um crédito mais barato. E qual foi nosso pedido junto ao ministro Marcelo?
que da mesma forma que fez com a medida 936 para suspensão e fez com a medida 948, que trouxe o problema das reservas, ele nos trouxe a capitalização do FUNGETUR, com a medida provisória 963. E aí agora nós estamos em vias de conseguir a liberação do FUNGETUR para empréstimos que vão das pequenas até as grandes empresas somente para a área de turismo. Hoje eu tive uma reunião no Ministério do Turismo com o secretário Daniel Nepomucemo, e ele já estava dizendo as regras que estão sendo postas, o edital para contratação de quem vão ser os agentes que vão fazer esses empréstimos na ponta, né? Quem vão ser os bancos. Isso deve se fechar nas próximas 2 semanas, e aí aqui mais ou menos 2 semanas e meia, a gente vai ter esse crédito do FUNGETUR, que é um crédito bem mais barato, chegando na ponta. E o que é importante, você só vai precisar, se você conseguir o crédito do FUNGETUR, pelas regras do FUNGETUR, você só começa a pagar a primeira parcela depois de 12 meses, tem 24 meses para pagar e os juros são subsidiados. Então, é uma forma de pagamento bem reduzida em relação às outras formas de financiamento que estão sendo ditas pelo governo. Acredito que a gente não deva chegar naquele 3,47 da folha, mas algo muito semelhante a isso. Então, todos os pedidos que a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação fez ao Ministério do Turismo, mesmo não sendo da área dele, sendo da área da economia, com o apoio do ministro Marcelo, nós conseguimos êxito. Conseguimos a medida provisória 936, com a suspensão dos contratos de trabalho, conseguimos a medida provisória 948, que diz respeito das reservas, e conseguimos a liberação do FUNGETUR através da medida provisória 963. Então, a federação, e aí a importância de se ter uma entidade nacional que trabalhe pelo setor, foi plenamente demonstrada nesses mais ou menos 60 e poucos dias que nós estamos no estado de calamidade pública no Brasil. Temos trabalhado dia e noite, né? Eu com a presidente Alexandre, eu fico aqui em Brasília, o presidente no Rio, mas nós estamos, através de videoconferência como essa, discutindo todos os dias com todos os setores do Ministério da Economia, Ministério do Turismo, Congresso Nacional, buscando sempre as melhores soluções para os nossos representados, que são os hotéis, bares e restaurantes de todo o Brasil. Então, Amaro, eu acho que isso era um resumo de tudo que nós conseguimos, e aí eu posso abrir para as perguntas e a gente entrar talvez nos meandros. É claro que também que tem a medida provisória 927, que trata das férias, né? E eu estou à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem, porque eu estou trabalhando dia, noite e dia em todos esses assuntos. Um pouquinho mais do que trabalhista, né? Tenho trabalhado também na parte tributária, né? Na parte do crédito, inclusive na parte de direito do consumidor, que é a questão das reservas. Então, estamos abarcando todas as áreas que dizem respeito ao turismo, aos nossos hotéis, bares e restaurantes. Perfeitamente, muito obrigado pela explanação, doutora Lirian, Amaro, pela sua introdução também muito bem colocada em relação aos hotéis de lazer, e você que lidera a federação na nossa região, e esse hotel em Caxambu de expressiva relevância. Eu queria agradecer as palavras aqui ao Marcos Valério, da doutora Lirian, e exaltar o trabalho da federação através do Alexandre Sampaio. Acompanhei, através do grupo da BH Nacional em Brasília, os primeiros movimentos que foram feitos em relação ao termos todas essas medidas provisórias que a doutora Lirian bem colocou, tanto a 948 como a 936, e agora o projeto de lei, que na verdade já é uma lei aprovada em relação ao financiamento, que foi sancionada ontem pelo presidente da República, com alguns vetos, diga-se de passagem, porém ainda assim acredito que vai conseguir atender o pequeno e médio empresário, em que pese existir alguns limites de financiamento e uma preocupação muito grande em relação aos cadastros desses pleitos, né? Ou seja, pessoas que têm algum tipo de restrição, se eles vão poder ter acesso ou não a esse crédito. Já surge uma pergunta aqui que eu considero muito pertinente, que é em relação como é que vai ser a relação de trabalho nesse novo momento da hotelaria na retomada, com menos funcionários, isso é evidente. Nós vamos ter limitação de espaços nos restaurantes, nas áreas de eventos, possivelmente até em apartamentos. Alguns hotéis, inclusive, já adotando
escritórios, em lugares de apartamentos, uma alternativa para suprir a ocupação. Então, nós contamos com a forte possibilidade de termos menos pessoas trabalhando, talvez muito mais automação, com certeza. E aí surge a opção da pejotização, que é algo que já havia surgido no Brasil há algum tempo atrás, e a terceirização de serviços, ou seja, hoje nós podemos, por lei, terceirizar serviços considerados core business hotelaria, que são a parte de atendimento, arrumação de quartos, restaurantes. Antes não podíamos, hoje uma lei de alguns anos atrás permite isso. Então, como que vocês enxergam esse novo cenário? As empresas vão ter garantias suficientes para poder pejotizar suas mãos de obras? E aí eu falo o que é pejotizar, as pessoas que outrora trabalhavam com um regime CLT, que abrem as suas próprias MEIs, suas microempresas individuais, e passam a prestar serviços para os hotéis. Vocês entendem que vai haver segurança jurídica para a hotelaria em relação a essas duas alternativas? É que eu posso falar, Mário? Deve, né? Porque envolve muita parte jurídica, né, Lili? Bom, mas primeiro eu queria lhe falar que, claro, como eu lhe falei, várias associações trabalharam conosco, né? Eu estava liderando porque tinham muitos líderes empresariais e a minha parte é jurídica, por isso que os textos saíam da federação e eram agregados pelos demais, porque eu estava ali como jurídico. Em relação ao Pronamp, eu queria lhe dizer, Martim, vai ser muito difícil o nosso setor conseguir ter acesso ao Pronamp, que realmente ele veio com uma série de restrições. O que não vai acontecer em relação ao Fungetur, desde que, e aí esse é o maior alerta que eu quero fazer, os bares e restaurantes e os similares, que a gente tanto chama na nossa categoria, precisam estar no Cadastur. A federação já passou um passo a passo de como fazer o cadastro no Cadastur nesse momento. Porque essas pessoas que estão no cadastro é que vão ter direito ao Fungetur. E lembrando, Martim, que já saiu uma PEC dizendo que para você buscar empréstimo em banco público, não precisa de CND. E as outras certidões, elas foram todas suspensas por medida provisória. Então, houve esse veto em relação ao Pronamp, mas eu acho que, para nós, o que vai funcionar mais para o setor do turismo é o Fungetur, porque ele é focado só para o turismo. No Pronamp, nós vamos competir com todas as outras áreas e todos os outros setores da economia. No Fungetur, não. Nós só vamos só vai ser esse dinheiro, esses 5 bilhões, direcionados para o turismo, para quem está no cadastro. Um outro ponto, a pejotização não vai ser possível. E aí é muito importante, Márcio, fazer a diferenciação entre pejotização e terceirização. A terceirização ela é viável. Por quê? Porque a terceirização ela é uma empresa. Você contrata uma empresa para lhe prestar serviço. Então, ela é uma empresa constituída como a sua empresa também é. Então, é uma outra empresa prestando serviço para a hotelaria. Né? Não é uma pejotização, não é uma pessoa física se tornando jurídica para prestar serviço de forma individual. Né? Não é um microempreendedor individual. É uma empresa, então, que vai te colocar um grupo de trabalho. Realmente há uma legislação e há uma decisão também do Supremo Tribunal Federal dizendo que no Brasil nós podemos terceirizar tudo, inclusive a área da empresa. É possível isso. Mas eu acho, Martim, que na verdade o que nós vamos ter, e era essa reunião que eu estava tendo agora com o ministro Paulo Guedes, é a reativação da carteira verde e amarela, que ela vai possibilitar que a gente recontrate, né, o que for necessário nesse momento, uma contratação mais barata, com uma desoneração da folha, né, pagando menos, porque o que é mais pesado hoje é porque a folha é uma coisa muito cara em termos de tributos. Então, na Verde Amarela, você tem uma desoneração dessa folha, é uma forma de contratação mais tranquila, e eu acho que essa vai ser a saída nesse primeiro momento da crise. E é importante que dê certo a carteira verde e amarela, porque se ela der certo, a gente consegue fazer os passos iniciais para a desoneração da folha de pagamento. Para que a gente tenha um empregado recebendo da mesma forma, mas sendo mais barato para a empresa em questão tributária. Então, eu acho que o caminho, a terceirização é viável.
e essa aí é uma conta que cada um dos empresários tem que fazer. A pejotização não pode ser feita, porque vocês vão ter problema com a fiscalização de trabalho e ela não é cabível no nosso setor. E importante também ficar de olho, porque a gente deve ter saindo a republicação da carteira verde e amarelo ali final de julho, início de agosto, para a gente usar esse mecanismo. A gente pode até voltar aqui, Marcos Valério vive me convidando para fazer essas calls com ele, para a gente discutir a verde e amarelo, porque eu acho que é uma grande saída para a gente fazer uma contratação mais barata. Não quer dizer, Martim, mais barata para o empregado. Não é que o empregado vai receber menos, é que o que você paga de imposto sobre a sua folha vai ser menor. Que é isso que interessa para nós, né? A gente quer que o empregado receba bem, inclusive para ele consumir, né? Ainda mais uma cadeia como é a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação e Fora do Lar. Nós precisamos que os nossos camareiros recebam bem para ir comer nos nossos restaurantes e frequentar nossos bares e vice-versa. Mas a gente precisa que isso seja mais barato. E qual é a forma de deixar isso mais barato? É reduzir a tributação sobre a folha de pagamento, é a desoneração da folha de pagamento. E uma das saídas que nós temos nesse momento é através da carteira verde e amarela, que a gente espera, e o ministro Paulo Guedes acabou de me dar essa informação, agora 15, 20 minutos anteriormente, que eu estava numa reunião com ele, com o setor de serviços, me dizendo que esse é um plano de governo, é um plano para que a gente tenha a retomada, que a gente traga a carteira verde e amarela com um pagamento dos tributos sobre a folha de pagamento mais reduzido. Muito obrigado pela resposta. Atendeu plenamente aqui quando eu coloquei a pejotização e a terceirização era realmente como duas coisas separadas, ou seja, não sendo junto as duas situações. Há uma pergunta aqui que eu não sei se seria o Amaro, poderia responder, ou a própria doutora Líria, Ana Tereza Bittencourt Ávila. Ela faz a seguinte pergunta, ela pergunta, só um momento, doutor, Ana Tereza pergunta, ela tem funcionários em regime de suspensão de contrato, possivelmente já desde abril, e que vão retornar em junho, ou seja, daqui a pouco mais de uma semana. E ela pergunta se a redução de jornada ela pode ser adotada em sequência. Isso, dentro do corpo da lei, é possível isso, ou seja, porque existe a estabilidade, mas pode ser transformada numa redução de jornada logo após o retorno? Olha, como eu falei para vocês, eu trabalhei muito no texto da 936, né? É claro que eu acho que ela podia ter uma calibragem maior, ela deveria ter sido por mais tempo, porque nós vamos ter aí uma retomada talvez só em julho, né? Então ela deveria ter uma vigência um pouco maior, e é o que a gente está trabalhando agora na votação dela no Congresso Nacional, que a gente consiga uma prorrogação do tempo de vigência dessa medida. Mas com o que nós temos hoje na 936? Nós temos 3 meses de vigência da 936. Nesses 3 meses eu posso usar os 2 institutos, quer dizer, a suspensão e a redução. Se ela usou por 2 meses a suspensão, ela pode usar por mais 1 mês a redução. E aí essa redução pode ser de 70%, 50% ou 25%, proporcional entre redução de jornada e redução de salário. E o governo entrando com a parte dele nessa parte da redução. Então ela ainda vai ter o mês de julho para fazer a redução da jornada. Ela não vai poder fazer mais a suspensão, porque ela já estourou o prazo dos 2 meses. Mas ela pode fazer mais 1 mês de suspensão até o final de junho, início de julho. Perfeito, doutora Lília, muito obrigado. Toda a hotelaria espera ansiosamente pela decisão do governo em uma extensão dessa Lei 936 em relação à suspensão de contratos, visto que a gente está entrando num suposto pico da pandemia no Brasil agora, nessa virada de maio para junho, e é dado como certo que numa retomada a partir de julho e agosto pode ser que não seja suficiente o período inicial de até 90 dias que reza no corpo dessa lei. Amaro, uma pergunta aqui do Alexandre Zubaran, que vai estar conosco no próximo módulo. Ele faz uma pergunta que eu considero que é um desejo de todos. Se, a princípio, a gente consegue entender que a caracterização pelo Supremo Tribunal Federal em decisão liminar da Covid-19 ser considerada uma doença ocupacional
Qual que é a preocupação que você acha, Amaro, que a hotelaria vai ter em relação a isso com os seus colaboradores a partir desse momento de uma retomada da hotelaria? Eu sei que isso é uma coisa muito frágil e que pode gerar inseguranças para todos os empresários do setor. Um abraço para o Zubaran, obrigado pela pergunta. Existe uma grande segurança, Martin, sobre os protocolos sanitários que serão adotados na nossa retomada, né? E hoje, alguns destinos que já retomaram a hotelaria vivem esse dilema. Por quê? Porque a gente retoma a operação que envolve certos riscos, principalmente esse risco da doença, né? A gente retomando uma operação, tendo um caso, um dos riscos é justamente esse. A gente tem um caso de Covid do empregado, você é obrigado a afastar o empregado e também as pessoas que tiveram contato com ele. Então, se pegar um pessoal, uma brigada de recepção que esteja contaminada, como você vai manter a operação do seu hotel se você tiver que afastar uma grande parte da sua brigada? Mesmo de camareiras, né, da governança. É uma situação difícil, né? E também do outro lado, pelo lado do hóspede. Existe um lado jurídico, se o hóspede adquire a doença, você é obrigado a manter ele por 14 dias de quarentena dentro do seu hotel, né? Então, esses custos e esses riscos envolvem essa reabertura, né? Agora, como a Cássio bem colocou na edição anterior, os hotéis têm que estar abertos para poder avaliar e medir esse custo para ver se a gente consegue ter um retorno satisfatório ou se esse custo não vai ser compensatório. E eu queria agregar, Martim, aí agregando a pergunta do Zubarão, porque ela tem a parte jurídica dela, né, Amaro? É que a federação, nós estamos trabalhando para que na medida provisória 927, que foi a que sofreu a suspensão pelo Supremo Tribunal Federal, para que ela seja emendada e nela deixe claro o que é o nexo de causalidade. Então, é muito difícil, quando nós estamos num estado de pandemia, você decretar o que é nexo de causalidade. Porque eu posso estar dentro do hotel, sair na rua para fumar um cigarro, peguei o espirro e ali já deu nexo? Não, eu nem estava dentro do ambiente de trabalho, né? Então, essa definição do nexo de causalidade é muito difícil. Por isso que nós estamos trabalhando, tivemos já algumas reuniões com parlamentares para que na 927 saia claro qual será o nexo de causalidade. E realmente a gente só consegue vislumbrar esse nexo de causalidade dentro das unidades hospitalares. Nós não conseguimos ver isso em qualquer outro ambiente de trabalho. Mas, de qualquer forma, a federação também, o Amaro sabe disso, a gente desenvolveu vários protocolos para a retomada dos hotéis, dos bares e restaurantes. Nós estamos fazendo um protocolo, que era essa minha reunião agora, antes do Paulo Guedes, que era com o nosso secretário Daniel Napomuceno, para fazer uma chancela de um protocolo nacional, chancelado por todas as entidades do turismo, pelo Ministério do Turismo e pela Anvisa, quais seriam os protocolos para a retomada dos serviços. E também, nós da federação já passamos todas as instruções que devem ser seguidas em relação aos seus empregados, como a entrega do material de proteção, como o distanciamento, todas essas orientações jurídicas, a federação está passando para todos os seus associados, desde que aconteceu essa liminar do ministro Alexandre de Moraes, suspendendo o artigo 29, que tratava do nexo de causalidade na 927. Então, é importante, aí toda a hotelaria que esteja nos vendo agora, que busque a federação, porque a federação tem lá esmiuçado para vocês o que vocês devem fazer para prevenir esse nexo de causalidade no caso da Covid-19 na abertura de seus negócios. Muito importante o seu esclarecimento, doutora Líria. Sim, Amaro. Esses protocolos de segurança que a doutora Líria citou estão disponíveis no nosso site da federação, www.fbha.com.br, para consulta de todos. Sim, muito importante. E também, olha, na nossa página do Instagram, Federação News, lá você tem a parte dos protocolos de retomada, que é a parte sanitária, e tem os protocolos da parte de direito do trabalho. O que tem que ser feito com seus empregados para que não haja esse nexo de causalidade. Então, nós temos a parte do cliente e a parte do empregado.
Tudo isso está lá na página da federação, que o Amaro acabou de falar, e também na nossa Federação News, na nossa página do Instagram. Todo dia a gente tem postado isso. Muito importante, doutora Líria. Com certeza vamos reproduzir isso para todos os nossos assistentes aqui, depois nas nossas redes. Em relação ao que o Amaro disse, eu queria colocar uma pergunta que eu faço, eu tenho discutido no âmbito aqui da BHMG com o presidente Guilherme Sanson alguns aspectos da nota técnica 31 da Prefeitura de Belo Horizonte, bem como também as normativas do Estado aí, promulgadas aí pelo Romeu Zema em relação a regras de convívio, de conduta dos hotéis com seus hóspedes, principalmente, né? E algumas delas, na questão da operacionalidade, ela esbarra em algumas questões bastante óbvias, ao meu ver, como, por exemplo, separação de grupos 1, 2, 3 e 4 dentro de uma operação hoteleira. E eu pergunto para o Amaro, você acha que essa normativa de você fazer uma pessoa ficar 14 dias dentro de um quarto de um hotel, muitas vezes de 15, 16 metros quadrados, talvez ele não tenha um recurso para pagar 14 diárias de um hotel, naquele hotel onde ele está, aí por uma fatalidade ele contraiu ou descobriu no período de hospedagem que ele estava com a Covid-19. Como que você acha que na operação hoteleira, como que o hoteleiro, o gerente de hotel, vai conseguir, primeiro, adotar o poder quase que de polícia de fazer um hóspede ficar dentro de um apartamento de hotel por 14 dias, e segundo, como que ele vai lidar no dia a dia da operação e principalmente com relação ao eventual dificuldade de pagamento desse período de hospedagem? Então, a doutora Líria pode explicar isso melhor, mas a princípio me parece que a responsabilidade civil seria do hotel, né? Esses custos dos 14 dias que o hóspede vai ficar seria do hotel. Por isso que eu falei de princípio que o risco da operação embutida é muito grande. A doutora Líria pode confirmar, mas aí dentro desses protocolos, Marta, de segurança, que a gente está sugerindo, existem as barreiras físicas, né, o distanciamento de mesas, o não uso das áreas sociais, recreativas, o que já está em vigor, né, mas de modo mais rígido, mas de qualquer modo, esse risco da responsabilidade civil ele tem que ser avaliado, levado em contexto, né, doutora Líria? E é importante, Martinha, que assim, nós temos as regras que são municipais, estaduais, mas nós temos as regras da OMS, né? Além da OMS, nós temos as regras do Ministério da Saúde. E essas duas regras, elas dizem que, na verdade, você tem que fazer aquela medição da temperatura, né? E se der acima de 37,3, ele nem pode entrar mais no ambiente fechado. Você tem que mandar ele direto para a unidade de saúde. Esse é o protocolo da OMS e é o protocolo do nosso Ministério da Saúde. Então, por isso que aquele termômetro de aferição na testa, ele é muito importante, porque a hora que ele chega na porta do estabelecimento, e aí não importa qual é o estabelecimento, tá? Ele chegou na porta do estabelecimento, fez a aferição de temperatura, deu acima de 37,3, tem que ser encaminhado diretamente para o posto de saúde ou para a unidade de saúde mais próxima. Ele não pode entrar no ambiente fechado. Então, é muito importante, e aí por isso que eu falo para vocês, olhem lá os textos da federação, porque lá nós temos todas as regras da OMS, todas as regras do Ministério da Saúde, e para vocês terem uma ideia, essa regra, inclusive, também faz parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia, que também diz isso, inclusive em relação ao empregado. Você tem que medir o empregado quando ele entra, durante o tempo que ele está trabalhando e no final do expediente e anotar isso. Se ele deu acima de 37,3, você tem que mandar ele embora para casa. Muito obrigado, doutora Líria. Para casa não, para a unidade de saúde. Para a unidade que está lá. Tá, nós saúde. Estamos plenamente conscientes de quanto trabalho e preocupações o gestor hoteleiro vai ter agregado ao seu dia a dia para fazer toda essa relação de controles e relacionamento tanto com hóspedes. A gente sabe que vão ter pessoas que vão criar alguns embrólios, já criam com coisas muito menos graves do que isso, e também na questão da gestão das equipes. Sabemos que teremos um protocolo muito maior de coisas para se fazer e controles para serem feitos, mas temos que seguir as recomendações do OMS e no âmbito aqui do Ministério da Saúde
e dos órgãos de saúde, tanto do Estado como do município, obviamente também. A questão é que nós queremos crer que todas essas normativas conversem entre si. Nós já, em alguns momentos, detectamos algumas contradições entre normas escritas por graus de entidades diferentes dentro do contexto. Passo a palavra para o Marcos Valério. Acredito que as perguntas foram muito bem respondidas e as demais que nós registramos aqui do nosso público serão direcionadas a vocês pelos canais aqui das redes sociais e comunicação direta. Tenho certeza que o tema que colocamos, ele é de grande interesse e foi muito útil para todos os hoteleiros. Eu quero mais uma vez ressaltar a importância do associativismo, a importância de você, empresário brasileiro, em especial aqui os nossos mineiros, não é? Se associe ao sindicato, se associe à sua entidade de classe, ao seu circuito turístico. Não é? Quanto mais forças a entidades tiver, mais poderemos fazer para representar as partes. Isso é fundamental. Nós temos aqui exemplos, o Amaro é um grande exemplo disso. Vou voltar a falar de Caxambu. Caxambu hoje é uma das poucas cidades do Brasil, ou talvez a única, que é administrada por hoteleiros, não é? E estão fazendo um trabalho belíssimo de recuperação daquela importante cidade turística de Minas Gerais. E é só com o trabalho cooperado, associativista e o empenho das entidades, no caso, a nossa Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, como outras, como a BIH, como, enfim, o FOB, todos aqueles que estão empenhados, não é, para que a hotelaria desenvolva, o turismo desenvolva, a alimentação fora do lar se desenvolva. Eu tenho certeza, mais uma vez, da assertividade de ter convidado a doutora Líria. Mais uma vez, doutora Líria, obrigado por participar. Você sempre presente nos eventos do Brasil, que a Federação realiza, em especial aqui os nossos em Minas Gerais. Amaro, mais uma vez, obrigado. Você é muito importante na trajetória do encontro, porque foi em Caxambu que iniciamos essa trajetória, percorrendo toda a nossa Minas Gerais. Agradeço a participação, tenho certeza que o tempo não foi suficiente, mas o conteúdo foi de extrema importância. Quero mais uma vez explicar a todos aqueles que estão acompanhando a nossa programação. Sempre no término do bloco, ele fecha, ficamos fora do ar alguns minutos e depois retoma o novo bloco. Basta olhar a foto no YouTube da palestra que vai entrar e clicar que você terá o acesso ao nosso evento. Mais uma vez, muito obrigado, um abraço para você, um abraço, doutora Líria. Um abraço, muito obrigado pelo convite, viu? E aí estou à disposição para responder as perguntas que não foram possíveis. Tá bom? Parece que sim, né? Acabou? Foi bem, né? Foi.